Hoje estamos encerrando nossa série sobre igreja e eu queria falar exatamente sobre isso, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 16. Texto conhecido de todos, o texto que se encontra ali no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, vocês lembram, né? Começa capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, aquele momento do Evangelho onde traz valores do reino para você e para mim. E hoje eu queria falar da experiência do impacto social que a igreja pode gerar na sociedade. Porque muitas vezes eu falo bastante sobre isso aqui, sobre a transformação do coração, sobre a transformação que o Espírito Santo nos oferece, essa transformação emocional, essa transformação de valores, princípios e valores, e isso Deus faz todo dia em nossa vida, eu creio nisso. Além desses valores, quando esses valores são transformados, esses valores então, eles são externados a partir de ações, e ações que impactam não somente a sua vida, a sua casa, mas também o bairro que você mora, a cidade que você mora, quizá o estado que você mora. Eu creio muito nisso, gente. Eu creio que Deus, Ele vai juntando, sabe, pessoas com certas capacidades, pessoas com certos dons, e Deus vai juntando, formando algo muito grande, e isso começa a impactar a realidade, porque quando eu olho para o Evangelho, eu vejo o Evangelho a partir de Jesus, começando com 12 homens. Jesus escolheu 12 homens, os mais imprevisíveis possível, esses homens que não, em tese, na nosso olhar como ser humano, não teriam condições de estar ali, mas Jesus escolheu esses 12 e Jesus ensinou eles, basicamente em 3 anos, para que eles impactassem a sociedade. Isso foi tão extraordinário que no primeiro momento que eles estavam sozinhos, sem Jesus, 3.000 foram batizados. E começa o movimento de Jesus. E esse movimento dos discípulos, então, começa a transformar a realidade, transformar a sociedade. E esse movimento impactou tanto a sociedade, que hoje você foi impactado por isso. Por isso que você está aqui. Por isso que eu estou aqui. Porque essa mensagem chegou até você, chegou até mim, e está chegando em muitas pessoas, amém? E vai chegar em muitas pessoas. Mas o movimento continua, gente. E a igreja deve ter esse olhar para a sociedade. Eu queria ler com você Mateus capítulo 5, do verso 3 a 16, um texto muito conhecido de todos. Talvez a olhar muito simples, mas é tão profundo. E diz assim o texto: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E se alguém acende uma candeia, não a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, gente? Comer comida sem sal não é bom, né? Tem gente que gosta, mas não é a maioria. Sem sabor. A escuridão, ficar no escuro, sem nenhum tipo de luz, também não é bom. E Jesus usa essa metáfora para mostrar o que significa ser cristão, ser discípulo em uma sociedade.
Jesus usa essa metáfora para mostrar o que nós deveríamos ser para a sociedade. Não é colocar você no status de rei, de príncipe, de soberba, não é isso. Mas é colocar o discípulo dele, é colocar aquele que entendeu o Evangelho, foi impactado pelo Evangelho como alguém que influencia, como alguém que traz impacto na sociedade, no ambiente em que está. Como alguém que não pensa somente em si próprio, não pensa somente naquilo que eu quero, mas a sua agenda está enraizado o desejo de servir, não somente ser servido. Essa é a mensagem de Mateus capítulo 5, do verso 13 a 16. E esse texto vai nos trazer alguns princípios sobre o que seria uma comunidade que impacta a sociedade. Uma comunidade de discípulos e discípulas que impacta a sociedade e que cria redes em sua vida comunitária, em seus movimentos como igreja na cidade. E nós estamos aqui numa cidade, gente, extremamente estratégica. Como eu fiz a especialização em revitalização de igreja, e também hoje dou aula no curso de especialização, nós sempre falamos que a revitalização, ela passa por uma análise não somente da igreja local, mas de toda a cidade, de toda a região em volta, para poder perceber quais são as oportunidades que nós temos de levar o Evangelho. Não é somente vir, abrir uma igreja e pum, acabou. Não é somente isso. Há todo um estudo, há toda uma ciência por trás disso. Porque em todo lugar, gente, há oportunidades. E quando nós olhamos para Rolim de Moura é uma cidade que é a capital da Zona da Mata. Isto é um lugar onde as cidades em volta todas vêm para cá. Vem aqui. É uma cidade que está rodeada de cidades menores, aonde muita dessa cidade, as crianças ou as suas famílias vivem ali e não têm perspectivas de vida. É isso que nos levou, por exemplo, a ter o nosso projeto lá em Castanheiras, aonde nós atendemos 60 crianças aos sábados e temos um grupo de espiritualidade às quartas-feiras. Entendemos que o Evangelho pode transformar a realidade, seja ela de 100 pessoas, seja ela de 3 mil pessoas, seja ela de 60 mil pessoas, seja ela de 200 mil pessoas, o Evangelho pode impactar. E essas redes são criadas, gente, não é por uma pessoa, mas são criadas por discípulos e discípulas que ardem no coração o desejo de viver essa verdade, seja da maneira que for. Seja você de forma direta ali no movimento, seja de forma indireta, seja uma doação, seja qualquer coisa. Mas, de alguma forma, você faz parte dessa rede que pode mudar vidas. Então, eu quero deixar 3 princípios, olhando para esse texto de Jesus, Mateus capítulo 5, sobre o sal e a luz, que nós precisamos desenvolver como igreja do Senhor, como discípulos do Senhor. Primeiro, uma rede de influência. Uma rede de influência. O texto de Jesus usa a metáfora do sal. O sal, então, quando ele é jogado, ele é despejado naquela carne assada que o Gui fez hoje, por exemplo, aquela carne que nós comemos ontem, que o Nelson fez. Quando aquele sal, dependendo da quantidade, ele salga demais, ou ele não fica tão gostoso, fica meio insosso, né? Ou fica então ao ponto do sal. Esse sal, ele dá aquele sabor, aquele impacto quando você joga numa comida. Não sei se você que gosta de cozinhar feijão, quem gosta de cozinhar feijão? Cozinhar feijãozinho é bom, né? Aí você pega a colher de sal, aí você erra na quantidade e joga. Aí você jogou, puxa vida. Aí você vai mexer, a hora que você vai pôr, dá aquela... Alguns põem na mão, daí passa ali. Quando você pega na colher, já põe na boca direto. Aí ficou salgado. Perdi a mão do sal. Já aconteceu com vocês? Por quê? Porque o sal tem essa capacidade de
de trazer um sabor, depende da quantidade que você vai jogar. E o sal, então, se destaca por essa importância, uma influência positiva na sociedade. E o que significa essa influência na sociedade? Eu já falei sobre isso aqui. Você pode ser influente positivamente ou influente negativamente. Você pode ser. E aqui o desafio, quando falamos em sal, é você ter essa influência positiva no mundo. Aonde a integridade, manter a integridade e viver de maneira que inspire e encoraje os outros. Então, a forma que você enxerga para a sociedade, a forma que você vive a sociedade, a forma que você utiliza aquilo que Deus te deu, isso vai demonstrar se você é alguém íntegro. Isso vai demonstrar se você vive de maneira que inspira a pessoa. Por exemplo, ao ouvir a Sirene falando aqui, cara, isso me inspirou. Quando eu estive lá, nós fomos lá, vimos e olhamos ali, como é o nome dela? A Lídia, pessoa fantástica. Pessoa fantástica. Contou tudo por detalhe, mostrou tudo. Eu fiquei pensando depois em casa, meu Deus, coisa linda que eles fazem. E tantas outras associações que fazem coisas belas. Isso tudo, gente, inspira. Isso tudo encoraja discípulos que talvez estejam buscando isso na sua vida. Como a Duda falou, ela estava em oração, buscando algo assim, de repente Deus mostrou algo a ela e hoje ela está no Pai. Talvez seja a sua realidade isso. Talvez você esteja buscando um local. Poxa, pastor, eu preciso achar um local para me servir. Eu queria trazer para a sociedade algo positivo. Não somente pensar nas minhas coisas. Não somente alimentar o meu ego. Mas eu queria servir a sociedade de alguma forma. Talvez você não encontre, não tenha encontrado. Mas hoje é uma oportunidade que você está tendo. Entre outras experiências que nós já vivemos, já conhecemos. Por exemplo, o nosso projeto social lá em Castanheiras, né? O Gabriel aqui, parceiro do Karatê, a hora que ele viu o projeto, falou, pode ajudar vocês lá. E tá lá. A molecada ama o cara. Ele é bravo, faixa preta, né? É bravo, mas a molecada ama ele. Está lá todo sábado com a gente, servindo, abençoando. E é tão gratificante você receber um abraço daquelas crianças. Você não tem ideia. Não é fácil, gente. Mas é Deus que sustenta. Eu tenho certeza que Deus, quando nós estamos no caminho do Senhor, debaixo do propósito do Senhor, Deus escancara portas que nós nem imaginamos. Na hora que a gente vê, meu Deus, o que está acontecendo? Então, gente, o sal significa alguém que é íntegro, alguém que vive de maneira que inspire e encoraje os outros. Então, alguém que é íntegro, ele é comprometido com a missão do seguidor de Cristo. E o seguidor de Cristo, comprometido com a missão, ele demonstra a honestidade naquilo que faz, a bondade naquilo que faz, a justiça naquilo que faz. E procura atuar, então, em locais como um agente de preservação de uma sociedade saudável, de princípios saudáveis. Procura viver essa espiritualidade aonde está. Isso é sinais de um discípulo de Jesus. Então, o sal é essa rede de influência. A pergunta é, quando as pessoas olham para a sua fé, para aquilo que você pratica enquanto fé, não aquilo que você faz no seu secreto, porque é seu secreto, é você e Deus, tá? Você e Deus, você tem seu momento secreto com Deus, e só Deus e você sabe o que acontece lá. A pergunta é, quando você sai dali, como que é ser expresso essa fé no seu dia a dia, nas pessoas que convivem com você, nas oportunidades que aparecem, você se torna uma influência. As pessoas olham para você, enxergam você uma influência positiva.
uma segunda rede, uma rede de impacto. A metáfora da luz, ela enfatiza a necessidade de ser visível na sociedade. Ser visível na sociedade. Em um mundo onde as redes sociais, a mídia, eles desempenham esse papel importante, há uma oportunidade de nós espalharmos, presta atenção, gente, espalharmos os valores de Cristo através dessa arma que nós temos na mão. E isso inclui, então, gente, viver esta fé que compartilha, esta fé que compartilha através de ações, não ações somente lá no meu quarto escondidinho, não, mas ações públicas. Você, talvez, isso é a oportunidade de Deus, gente. Talvez você tenha uma influência pública. Talvez você entre em locais que eu não entro. Mas você tem uma influência. E por que você está ali? É para a sua capacidade somente? Não, não é isso. Se você quer um propósito, é porque Deus colocou ali um propósito. É porque Deus tem algo para você viver ali. Tem pessoas que têm acesso a várias outras pessoas. Tem influência em várias outras pessoas. E aquilo que ela fala, aquilo que ela pensa, reverbera naquele ambiente. Talvez seja o seu caso. Talvez seja o seu caso. Talvez no bairro que você mora, talvez você seja a pessoa influente lá. As pessoas olham para você, olha, a Altina, ela é diferente aqui no bairro. E por que essa diferença? Por que as pessoas olham para você e veem essa diferença? Por quê? É simplesmente por conta da sua capacidade? Não é isso. Quando Deus nos coloca em posições, eu me lembro do apóstolo Paulo em Atenas, chegando naquele monte de ídolos ali em Atenas, daqueles homens filósofos, homens intelectos, homens espetaculares, homens que falam bonito e tudo mais, e Paulo também, alguém que tinha essa capacidade. Paulo chega no meio desses caras e diz, olha, está vendo esse Deus aqui não tem nada aqui, ó, Deus desconhecido? Pois é, eu conheço Deus aqui. Vem aqui, eu vou contar para vocês quem é esse Deus. E Paulo começa a contar. Paulo não foge. Mas Paulo entende que Deus colocou ele naquele ambiente, naquele lugar. Poderia ser Pedro, poderia ser João, poderia ser qualquer um dos discípulos, mas foi Paulo que fez. E ali Paulo fez a diferença. Quando Deus coloca você num lugar, seja numa empresa, seja numa repartição pública, por algum motivo você está ali, gente. Por algum motivo, não é só para ganhar dinheiro. E eu não consigo crer nisso. A nossa vida por completo é do Senhor. Se você entrega a sua vida por completo na mão do Senhor, tudo que você faz, aonde você está, sempre vai existir um propósito. Amém? A rede de impacto. E por fim, uma rede de unidade. O texto fala de uma cidade construída sobre um monte. E essa cidade construída sobre um monte, gente, sugere essa missão de unidade, de coletividade, unidos. Uma cidade construída, isso quer dizer o que, gente? Várias edificações, várias pessoas no mesmo lugar, no alto, visível. Aqui então traz a ideia dessa coletividade, das pessoas unidas num propósito, numa missão. E aqui está a importância de trabalharmos juntos nessa ação coletiva. Somos chamados para que juntos possamos criar mudanças significativas na sociedade. Não é porque, não, mas o Ricardo não é da minha igreja, então eu não vou lá ajudar ele. Porque não é da minha igreja.
A Cléo é da minha igreja, então vou ajudar ela se precisar. Mas o Ricardo não, porque não é da minha igreja. Não é isso que está falando o texto, gente. Deus fala o seguinte: unidade. O mesmo propósito, o reino é um só. Amém? O reino é um só. E esse reino, então, a igreja de Cristo, os discípulos de Jesus são chamados para viver essa mudança significativa. Isso envolve, então, apoio social, iniciativas, esforço para promover a paz e a justiça social. É o que a CTV tem feito. É o que o projeto Vida Gera Vida tem buscado fazer. É o que tantos outros projetos têm feito. Então, a nossa missão é uma responsabilidade de compartilhar o Evangelho através da colaboração, da união, dos esforços de todos. Aonde cada indivíduo, na sua função, ele se torna uma luz muito forte. Porque se eu sou luz, o Joel é luz, a Ruth é luz, o Ricardo é luz, a Catiane é luz. Se nós se juntarmos, fica uma luz muito mais forte. Né? Então, gente, a igreja do Senhor não pode ser somente esse movimento que se reúne aqui aos domingos, às 7 da noite e acaba 8h30, 9h e acabou. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Eu desafio, eu estou aqui terminando essa série de mensagens neste mês de aniversário da IP Vida. E nós estamos fechando com chave de ouro essa mensagem. Primeiro porque nós tivemos o nosso aniversário semana passada, tivemos batismo, profissão de fé, igreja lotada, pessoas sendo impactadas por Jesus. Hoje o privilégio de estar recebendo a CTV, conhecendo, e podendo falar desse novo rumo que nós temos que trilhar, cada vez mais forte. Então, eu desafio você, o dom que você tem, aquilo que Deus te deu a capacidade de fazer e aprender a fazer, não foi à toa. Não foi à toa. Não foi só para você ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, que é bênção também. Não foi, mas também foi para transbordar vida através daquilo que Deus te deu. E quantos ambientes talvez estejam precisando do dom que você tem, mas infelizmente talvez a sua correria, a sua agenda não permite isso. Eu queria desafiar você hoje a rever isso na sua vida, a rever isso na sua história. Qual a sua influência na sociedade? Eu sempre digo, para que Jesus nos chamou? Para que Jesus nos salvou? Para que Jesus morreu na cruz? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou? Porque Jesus, pastor, para me salvar, para ir para o céu, amém, é isso também. Eu creio que nós vamos. Mas se for só para isso, é tão egoísta, não? Não, né? Então beleza, não também, agora já era. Então você está aqui e acabou. Mas não foi para isso, gente. Eu creio que Deus está dando uma oportunidade, como o IPI Vida, aqui em Rolim de Moura, em Castanheiras, logo, se Deus quiser, em Pimenta Bueno, e outras cidades, que Deus está abrindo portas, outras possibilidades para a gente poder fazer a diferença. Não somente pregando o Evangelho como estou aqui agora, mas também através de um abraço, através de um leite levado, através de uma cesta básica levada, através de uma doação. É isso. Através de um corte de cabelo, através de um atendimento, a partir do dom que você tem. Né? A Lídia falou que vocês estão pensando em ter a área de psicólogos lá. Né? Pois é. Para atender, tem que ser psicólogo. Né? Quantos psicólogos estão dispostos a servir tempo da sua semana, do seu mês, para abençoar vidas? Advogados,
dentistas, médicos, pastores, todos é só chamados. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos chamar agora aqui em frente. Eu quero terminar essa mensagem, essa série, essa pergunta para você. Qual tem sido seu papel social como discípulo de Jesus? Como você tem ajudado a comunidade de fé nessa jornada social? Talvez hoje seja despertar para você e para mim. Talvez hoje seja despertar para você e para mim. Avalie. Eu estou dizendo para você largar tudo que você faz na sua vida e servir. Não é isso que eu estou falando para você. Estou falando para você que, assim como o se alimentar para você, como dormir para você é algo sagrado da sua semana, o servir também deveria ser. A sua devocional, o servir deveria estar nesse bojo maior da sua vida de prioridades. O servir ao próximo. E quando você serve, você não espera nada em troca, apenas você serve. Apenas você se dá, você se doa. Eu quero convidar você a pensar um pouco, talvez você esteja ouvindo essa mensagem. Eu quero que você feche seus olhos um pouco e você reflita comigo nessa noite. Talvez você está com seu coração aí pensando, ardendo como Deus está pensando sobre tudo que nós falamos aqui essa noite. Talvez seu coração está ardendo, pensando, Deus, o que eu posso fazer, Senhor, para servir mais ao Senhor? O que eu posso fazer para ser útil, Deus, nas Tuas mãos? No lugar que eu vivo, no lugar que eu trabalho, com aquilo que o Senhor me deu, com aquilo que eu tenho, que o Senhor me deu. Talvez não é muito, mas talvez seja. Mas o Senhor, o que o Senhor deseja, ó Pai? O Senhor deseja, Senhor. E nessa noite, Pai, nós te louvamos porque somos desafiados pelo Senhor. Pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Somos desafiados a olhar para a nossa agenda e perceber que muitas e muitas vezes nós não servimos. Nós apenas buscamos a nossa autossatisfação. Ó Pai, que nessa noite seja diferente. Que essa noite as coisas mudem para a Tua glória. Pai, que possamos entender que nós não precisamos, ó Deus, de nada além do que do Senhor para servir. Possamos entender que nós não precisamos de nada além do Senhor para se doar. Oh Senhor. Que nosso coração, ó Deus, esteja nesse momento ardendo da Tua presença. Da Tua presença ao nosso lado, nos dizendo que o Senhor está conosco nessa jornada, nesse desafio. Assim como aqueles discípulos ali de Emaús, voltando para a sua terra, o seu povoado, e vendo que o seu mestre estava morto na cruz do Calvário. Mas ao estar caminhando, eles perceberam, eles viram um homem que conversava com eles, que falava o que estava acontecendo, e o coração deles se ardia enquanto ele falava, pela proximidade, pelas palavras dadas daquele homem. E quando aquele homem então entra na casa deles e parte o pão e dá graças, a Bíblia diz que os olhos se abrem. E os olhos se abrem para ver o Messias ressurreto em sua frente. Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto na frente daqueles homens, é o mesmo Jesus que está aí com você, ao seu lado, junto com você, te dando essa oportunidade de servir, essa oportunidade de fazer diferença.
essa oportunidade de se levantar e olhar para o dom que Ele te deu e servir na sociedade, servir. Oh Deus, obrigado porque o Senhor está nos chamando. Obrigado pela Tua palavra que nos chama e nos desafia nessa noite. Que nessa noite você possa convidar esse Jesus que abre nossos olhos para fazer parte da sua história, da sua vida e te levar a viver a missão dele na sociedade. Vamos cantar essa canção, Jesus.